Antes de partir para as perguntas do público propriamente ditas, eu mesmo tinha uma pergunta, que é um caso que eu queria que você comentasse, que aconteceu, inclusive, curiosamente aconteceu no dia 7 de setembro, só que aconteceu na Irlanda, onde um homem que é professor de alemão de uma escola católica na Irlanda, parece que é uma escola bem tradicional, que foi fundada assim nos anos 70. Esse homem, ele é católico, trabalha ensinando alemão na escola, e ele, nesse momento, ele foi preso porque ele se recusou a usar os pronomes escolhidos por um dos alunos dele. Parece que um aluno que era menino dele pediu para ser chamado por ser referido por ele ou ela, né? Referido por ela, né? Ser referido no feminino. O professor, que é um católico fervoroso, se recusou. Ele recebeu uma ordem judicial após essa recusa. Ele recebeu uma ordem judicial de que ele não se apresentasse mais à escola pela recusa. E ele, em protesto, compareceu à escola mesmo assim, com a sala vazia. E ele acabou sendo levado pela polícia, foi posto em tribunal e preso por não usar os pronomes do aluno. E ele, segundo ele diz o seguinte, que eu não tenho condições de cumprir nenhuma ordem que vá na contramão da minha fé, das minhas convicções religiosas, disse ele. E que diz ele que ele está indo preso pelas convicções religiosas dele. O juiz do caso procurou tirar o corpo fora, disse que o julgamento não tem nada a ver com as convicções religiosas dele, sim porque ele teria quebrado uma ordem judicial que era de não ir para a escola. E ele diz que ele está agora, nesse momento, indo para a cadeia por ter um determinado tipo de convicção religiosa. Assim, de todos os casos de identitarismo furioso que a gente viu, esse daí foi um que me chamou a atenção. Eu queria que você comentasse, porque é literalmente uma pessoa indo presa por não seguir a cartilha identitária. Bom, isso daí mostra bem para onde que a coisa está indo, né? Eu penso assim, né? Se a pessoa quiser ser tratada de senhor, senhora ou qualquer coisa, por uma questão de elegância, você pode concordar, por mais idiota que seja. Porque eu acho que tudo isso daí não passa de uma idiotice. Agora, ninguém é obrigado a ter uma conduta elegante. Tá? Ninguém é obrigado a falar nada que ele não queira falar. Que dirá fazer alguma coisa que ele não queira fazer. Então, nós vemos a que ponto nós chegamos. Por exemplo, não existe lei nenhuma que permita a esses juízes atuar dessa maneira. Precisaria ter uma lei. Se você não chamar uma pessoa que acredita que é mulher, né, mas biologicamente ela seja homem, já essa frase aqui já valeria muita crítica do pessoal. Você vai ser suspenso das suas atividades como professor. Tem que ter uma... Você vai ser punido de tal e tal maneira. Essas leis não existem, isso é uma ditadura. Bom, depois, logicamente, diante da arbitrariedade, ele desobedeceu a lei. Daí isso foi pretexto para botar ele na cadeia. Né? Eu acho que o que existe aqui é uma mistificação muito grande. Porque esse negócio seria você pegar, o cidadão chega lá, né? Você tem um aluno, daí o aluno fala, eu quero ser tratado como mulher, né? Meu nome é José da Silva, me chame de Carmen. E você não concorda, etc. e tal, supostamente, esse tratamento deveria ser uma coisa libertária. Deveria ser para impedir a opressão da pessoa. Né? Essa é a ideia básica. É como nos Estados Unidos, né?
o pessoal, os negros rejeitaram num determinado momento que eles fossem chamados por um termo que acabou se tornando pejorativo, que era o termo nigger. Tudo bem, né? Seria, digamos assim, como um reconhecimento da igualdade do negro você não usar esse termo. Agora, quando você vê o Estado capitalista, porque a Irlanda, salvo engano, é um país capitalista e é um país onde o Estado não é, assim, propriamente muito democrático, se posicionando a favor desse tipo de pseudo-libertarianismo, você percebe, né? A maioria das pessoas não percebe. Você percebe que, na verdade, isso aí está sendo usado para constituir um instrumento de opressão. Como o Estado capitalista vai ter a preocupação de defender a liberdade de determinadas pessoas? Esse é absurdo. Aí você vê o Estado norte-americano com a mesma preocupação. O juiz brasileiro, por exemplo, ele virou assim um completo defensor da liberdade individual. Só que quando ele atua como juiz, ele não liga para a liberdade de ninguém, nem nada. Então, é uma farsa. Nós estamos vivendo uma farsa. Trocando em miúdo, se você tirar o conteúdo da coisa, é mais uma manifestação de repressão estatal. O professor está certo, ele tem as convicções dele, ele não é obrigado a fazer diferente. Você pode discordar dele. Agora, que o Estado intervenha para reprimir ele, é totalmente absurdo. Isso daqui vai terminar, finalmente, porque na sociedade existe um desenvolvimento que é lógico, né? À medida que o Estado encampa determinadas coisas, e essas coisas não têm um sentido progressista, porque não tem, é só uma fachada progressista, tem um sentido reacionário, mais cedo ou mais tarde vai haver uma fortíssima oposição contra o Estado e contra essas coisas. Então, o tiro vai sair pela culatra. Os LGBT, nesse caso, né, que eles estão fazendo o papel que muitas minorias fizeram com o imperialismo, né? Os armênios e outras minorias, os judeus. Durante um período, o Estado usa, né, um setor contra outro setor. Então, por exemplo, apoiou os armênios contra os turcos. O imperialismo britânico apoiava os armênios, empurrava os armênios para combater os turcos. Por quê? Porque eles não queriam que se formasse um país poderoso, onde hoje é a Turquia, que acabou se formando. O que aconteceu depois? Os turcos, né, com ódio desses armênios, em mais de uma oportunidade promoveram um verdadeiro massacre de centenas de milhares de pessoas contra os armênios. E o imperialismo não foi lá para parar o massacre. A hora que a população se revoltar contra tudo isso daí, o imperialismo não vai estar aqui para defender. Eles vão pagar o preço da política do imperialismo porque eles estão se iludindo que isso aí é uma política correta.